O tema agora é coragem. E, inevitavelmente, também vou falar sobre medo, porque não dá para falar de coragem sem falar um pouco sobre medo. E talvez você fique incomodado aí, eu tenho medo de escutar sobre medo. Eu não gosto desse assunto. Coragem, vai ser preciso. Você vai perceber que de uma maneira leve e bem-humorada, que eu pretendo, a gente vai abordar alguns assuntos que têm tudo a ver com o papel de protagonista. E o que é coragem, hein? Tem uma frase do grande líder Nelson Mandela que é assim: eu aprendi que coragem não é a ausência de medo, mas o triunfo sobre ele. O homem corajoso não é aquele que não sente medo, mas aquele que conquista esse medo. E o Mandela dizia ter aprendido sobre isso, que coragem é isso aí. Talvez ele tenha aprendido com Mark Twain, que tinha uma frase muito parecida. Coragem é resistência ao medo, domínio do medo, não ausência de medo. Mark Twain, um grande escritor, que inclusive teve obras transformadas em filmes, como As Aventuras de Huckleberry Finn. Eu particularmente acredito muito nisso. Fecho com esses conceitos. Coragem não é você não ter medo, é você agir apesar do medo. Porque quem não tem medo de nada, na verdade, não é corajoso, é um pouco louco. Afinal, coragem sem prudência é estupidez. É preciso temperar um pouco a coragem com prudência, porque aquele que não tem medo de absolutamente nada acaba se colocando em risco de uma forma por vezes desnecessária e até arriscando outras pessoas. Então, corajoso é o cara que tem medo e age. Vejo que também John Wayne, o eterno cowboy dos filmes de antigamente, dizia: coragem é estar morrendo de medo e seguir em frente mesmo assim. Pois bem, coragem é isso então, é agir apesar do medo. Então, se você tem medo, saiba que isso é absolutamente normal. A questão é a maneira como você lida com o medo. Esse medo te paralisa, te impede de agir? E vem cá, eu estou falando também, é bom deixar claro, do medo que tem a ver com o atingimento, o cumprimento dos teus objetivos. Eu não estou falando aqui de medo de aranha, de sapo, de tartaruga, né? Tive uma aluna uma vez que tinha medo de tartaruga. Eu já escutei, amigo, amiga, cada medo maluco que você não faz ideia. Olhando de perto, ninguém é normal, não é? Então, se você tem também algum medo aí, como esses, que chega até a ser fobia, é outra história. Eu estou falando aqui do medo que te impede de agir na direção do seu objetivo. É esse medo que eu quero te ajudar a combater à medida que nós vamos entender melhor o seu funcionamento, a ter mais coragem. Para você ter mais coragem, é bom entender melhor o medo. Tem um outro conceito que é bem bacana. Olha que frase interessante que um dramaturgo francês escreveu. Covardia é medo consentido. Coragem é medo dominado. Ernest Legouvé, dramaturgo. Então, a partir do medo, você tem duas possibilidades. O medo consentido torna-se covardia. E aí, ninguém menos do que Salsicha e Scooby para representar a covardia. Afinal, esses caras são covardes assumidos, queridos, simpáticos, presentes na infância de muita gente. Mas que os caras são covardes, eles são. E não fazem questão de esconder isso, não. Do outro lado, se você domina o medo, como disseram essas personalidades que eu te mostrei agora há pouco, você tem a coragem. E aí, para ficar na mesma linha, um outro personagem de desenhos, o Gato de Botas, dos filmes Shrek. Alguém destemido, com coragem. Onde você estaria nessa linha aí, hein? Mais para o lado aí do Gato de Botas ou mais para a direçãozinha do Scooby Salsicha? Como é que você tem lidado com os seus medos? Deixe-me te ajudar com isso. Eu quero te mostrar agora algumas considerações sobre o medo. Olha só. O medo e a dúvida surgem assim que você começa a fazer algo que importa. Assim que você começa a se movimentar na direção do seu objetivo, a fazer alguma coisa que realmente pode causar impacto, o medo, com as suas orelhas pontudas, já tem a sua atenção chamada, né? Assim que você abre a porta para sair na direção do seu objetivo, o medo já desperta. O medo e a dúvida surgem assim que você começa a agir para fazer alguma coisa relevante.
E há quem diga, inclusive, que o medo pode servir assim, de termômetro, de bússola, porque se ele aparecer, se o medo e a dúvida começarem a surgir, é porque você está fazendo alguma coisa que importa. Se você decidir ficar só na sombra e água fresca, não se preocupe, o medo não vai te incomodar. Agora experimenta agir. Experimenta fazer alguma coisa fora da tua zona de conforto. Já vão surgir medo e dúvida. Quero te ajudar a dar um soco na cara do medo.